Deus abençoe também a sua vida, a todos que estão conosco nessa manhã, que assistem o culto pela transmissão, muito obrigado. Abra sua Bíblia, conforme você for encontrando, coloque-se em pé, por favor. Marcos capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Conforme fomos encontrando, nos coloquemos em pé. Obrigado, Júlia, pelo microfone arrumado, viu? Marcos capítulo 4, a partir do versículo 1. E outra vez, vou começar aqui enquanto vocês encontram aí, Marcos 4, a partir do versículo 1. Evangelho de Marcos. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. O mar da Galileia, certamente ali, o Tiberíades. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, ele dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu aonde? Junto do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, pedras, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porque não havia muita profundidade ou terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e descendo e crescendo os espinhos, a sufocaram. Então, e não deu nenhum fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou, e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouça e não entenda, para que não se converta e lhes sejam para que se converta e sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis essa parábola? Como pois entenderdes todas as parábolas? O que semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas, entretanto, todavia, porém, não tem raiz em si mesmo, antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições e de outras coisas, entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. E esses são os que foram semeados em boa terra, todos que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30 e outro 60 e outros a 100 por um. Senhor, que a tua leitura, Espírito Santo, seja o suficiente para a nossa edificação nessa hora. Que o teu povo ávido, ó Deus, pela tua voz, cria que o Senhor está falando por instrumentalidade da revelação e da Bíblia. E que eu, Deus, seja, ó Pai amado, crédulo, que eu seja obediente, que eu receba essa palavra. Espírito Santo, me ajude a cumpri-la, me ajude a vivê-la, me ajude, ó Pai, a me espelhar nela, e assim ajuda todos nós também. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Eu coloquei aqui 3 destaques e uma conclusão para a nossa ministração nessa manhã. Eu coloquei depois 3 subtemas para a nossa aplicação no culto da noite. Às 18 horas no culto da noite, eu quero trabalhar ainda 3 subtemas nesse texto, mas agora de manhã, 3 destaques. Primeiro destaque, irmãos e irmãs, que chamou a minha atenção quando eu preparava essa palavra, que há uma aplicação muito imprecisa naquilo que o texto nos orienta.
Permita que eu traga isso também no afã de chamar a atenção de vocês. Estou dizendo aqui em temor e tremor diante de Deus, que eu vejo aqui uma aplicação muito imprecisa naquilo que nos é orientado, nos é ensinado, nos é trazido como doutrina através desse texto. Porque você, ao ler o texto, percebe que ele mesmo diz que vem as aves do céu. Então, se você faz uma semeadura, em tempos de antes, não havia assim muita tecnologia para fazer frente às intempéries, para fazer frente às dificuldades. Hoje, se você tem uma fazenda, uma plantação, há toda uma tecnologia que facilita. Então, para as aves que tomam ali a semente, tem uma ação. Depois, então nós percebemos que essas aves, elas vêm em tempos de antes, naquela semeadura, e causavam dano. Então não tinha como precisar quanto seria aquela colheita. Ou seja, o alvo era um alvo muito impreciso, era um alvo muito relativo. Dependia então da quantidade de aves que ali faria o estrago. E depois também tinha os espinhos, as ervas daninhas, os matos. Em tempos de antes, não havia tecnologia para fazer frente às ervas daninhas, aos matos, aos espinhos. E isso era resolvido na enxada, penso eu, se é que tinha enxada naquele tempo. Penso que sim. Então, talvez hoje, a tecnologia faz com que as ervas daninhas, os matos, os espinhos, sejam mais facilmente controlados. Então, quem tem uma fazenda e planta soja, sofre, penso eu, menos com os espinhos, com as ervas daninhas, porque tem até drone que faz ali o cuidado daquela plantação. Às vezes nem sequer precisa capinar, porque tem aí uma tecnologia. E as pedras no meio do caminho, penso que a terra era removida através de sistema muito arcaico. E havia então ali a possibilidade de que a semeadura tivesse um retorno impreciso. Ia depender da qualidade daquele maquinário, ia depender da qualidade daquele trabalhador. E hoje nós sabemos que há tratores gigantes, que removem a terra, que revolvem ali, que mexem com a terra para que não haja pedregulhos e a terra fica bem preparada para aquele plantio. Então o resultado é impreciso, era impreciso em tempos de antes. E também, mesmo com a tecnologia de hoje, ainda continua sendo um tanto quanto impreciso os resultados. Mesmo com toda a tecnologia, ainda há uma dependência da chuva, há uma dependência de uma série de fatores. Mas se antecipa um resultado hoje com mais precisão. Então, faltando um ano para colher aquela semeadura, já se chega à conclusão de quantas toneladas vai dar cada alqueire, cada metro quadrado plantado. Então se antecipa, em tempos de antes era muito mais difícil. Eu estou colocando esse destaque, irmãos e irmãs, porque se você entender que falamos de semeadura espiritual, que não estamos preocupados aqui com as nossas terras ou com a nossa plantação, que cada um tem aí, caso tenha. Estamos falando de uma semeadura espiritual. E assim como é impreciso o resultado daquilo que se faz lá nas terras, é impreciso também o resultado daquilo que nós fazemos no reino de Deus, na obra do Senhor, ou na ação missionária. Por isso, quando você coloca um alvo e você é cobrado em cima daquele alvo que nós como instituição colocamos, isso traz um peso sobre nossas almas. Porque nós queremos ter um resultado daquilo que nós não presidimos, daquilo que nós não dominamos, daquilo que foge à nossa compreensão espiritualmente falando. Porque essa obra depende exclusivamente dos resultados da ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence as pessoas, é o Espírito Santo que torna os corações em terras aceitáveis, em terras boas e produtivas. Então nós não podemos convencer quem quer que seja. Então o resultado depende do coração, que acolhe ou não aquilo que é ensinado, aquilo que é pregado. Tem pessoas que acolhem o evangelho com mais rapidez. Tem pessoas que se dobram diante da graça de Deus com mais facilidade. Tem pessoas que vão aos prantos quando escutam sobre o amor de Jesus Cristo. E outras pessoas, elas relutam, outras pessoas, elas resistem.
São corações tardios, são corações endurecidos, são corações que muitas vezes contendem, muitas vezes elas resistem àquilo que está sendo trazido. Então, como vamos colocar um alvo dizendo assim, vamos ter 100 conversões no final do ano? Se não é uma terra que nós colocamos um trator, se não é uma terra que nós colocamos uma tecnologia, e mesmo com algum prejuízo você consegue identificar o resultado. Por isso, nós entendemos que os resultados são imprecisos. Por isso, nós sabemos que teremos resultados, mas que eles vão depender de cada situação, irão depender os resultados das nossas orações e do clamor a Deus para que mude a vida das pessoas. Mas o que chamou minha atenção nesse destaque é que em tempos de antes, parece que a semeadura era muito mais complexa, era muito mais complicada. Parece-me que em tempos de antes, os resultados eram resultados muito, muito diminutos, perto daquilo que nós conseguimos hoje. Isso falando de plantação. Parece-me que se você plantar um alqueire de milho hoje, você colhe 3, 4, 5 vezes mais do que a mesma plantação ocorrida em tempos de antes. Os resultados são muito mais abundantes nos dias de hoje, devido às facilidades que nós temos no quesito de controle de pragas, etc. Ora, se nós, irmãos e irmãs, trazemos isso para a nossa espiritualidade, nós entendemos que a princípio, éramos para termos bem maiores resultados na evangelização, na semeadura, do que tiveram aqueles irmãos de lá, daqueles tempos de lá. Tente imaginar vocês, um apóstolo Paulo, com a nossa tecnologia de hoje, um apóstolo Paulo podendo fazer as suas mensagens, mandar os seus recados através dessas redes sociais. Imagina uma carta que Paulo mandava para Roma, que levava 3, 4 meses para chegar, e hoje chega na mesma hora. Eu nem vou muito longe. Imagine um John Wesley, com as nossas facilidades tecnológicas que nós temos hoje. Uma pessoa que pregava, segundo o seu histórico, ali ao ar livre, pregava ali dizendo que o mundo era sua paróquia. Um homem que andava de cavalo de um lugar para o outro lugar. E hoje Deus tem nos dado uma locomoção muito mais agilizada. Temos carros e a maioria dos pregadores viajam de avião. A maioria dos pregadores, quando convidados, vêm de avião. Eles não vêm sequer de ônibus, que leva 3 dias, 4 dias para chegar. E mesmo com essa tecnologia e facilidade, parece que nós temos nos esfriado, parece que nós temos assim patinado, parece que nós não temos semeado com o mesmo ardor, e tendo resultados que a princípio seriam bem mais abundantes, devido a tudo que Deus tem nos dado como instrumentação, como instrumentalidade. Por isso, eu penso que éramos para estar muito mais intimista com Deus, pela facilidade que nós temos tido hoje de nos aproximarmos do Senhor. Então, hoje você liga um louvor, põe um louvor na sua casa, e você ouve de uma forma instantânea um louvor que cala profundamente na sua alma. Se você gosta de hinos, você coloca um hino. Se você gosta de louvor contemporâneo, você coloca ali. É muito ágil. Hoje você precisa ir no botão, você fala, Alexa, liga um louvor, e ela liga e começa a cantar. Em tempos de antes, certamente, não tinha toda essa forma instantânea de se aproximar de Deus. Penso que eram os textos lidos, eram os salmos lidos, eu não sei se tinha muitos inários disponíveis para que as pessoas pudessem fazer as suas cantorias. Então, eu acredito que éramos para estar muito mais intensos, éramos para estarmos muito mais crédulos, éramos para estarmos muito mais envolvidos, porque o Senhor tem se manifestado de uma forma assim tremenda, e é bíblico, porque Ele disse que nos últimos dias faria esse reforço na manifestação da graça dEle. Ele disse na palavra que viria com intensidade, para que o máximo de pessoas pudessem ser salvas. Como estamos em dias de fim, há um interesse no coração de Deus que não somente eu, mas mais pessoas o conheçam. E pessoas possam ser tiradas do inferno e trazidas para esse caminho da salvação, esse caminho de retorno à casa do Pai. Então, irmãos e irmãs, eu entendo que a imprecisão na semeadura, ela não pode ser uma justificativa. É difícil semear, sim.
A colheita não é abundante, sim, mas eu acredito que o Senhor tem facilitado. O Espírito Santo tem agido com uma graça que parece-me que não foi entendida pelos irmãos de antes. Se você pega a Bíblia, você percebe que havia ali uma dificuldade nas pessoas de estarem junto a Deus com essa mesma intensidade que nós podemos ter hoje. Por exemplo, subir no altar com essa facilidade, subir no altar com essa liberdade. Quando que isso se tinha? Quando que isso acontecia em tempos de antes? O altar era fechado, o altar era reservado. Se alguém entrasse lá, poderia ser morto. Se alguém entrasse lá, poderia ser colocado em uma disciplina eclesiástica. E hoje somos convidados em Jesus Cristo a estarmos nele, nos braços dele, no colo dele. E quando você analisa a parábola ou a história do filho pródigo, você vai perceber que o filho mais velho é aquele que não tem essa liberdade, ou acha que não tem a liberdade de chorar, de amar, de abraçar e de louvar o Jesus Cristo que com suavidade se oferece a cada um de nós. E nós, como instituição, colocamos muitas regras, colocamos muito impedimento. Eu louvo a Deus e jamais vou mexer no altar. Nunca na minha vida vou mexer no altar. Mas quando eu olho essa ferramenta que parece que separa esse espaço do espaço de vocês, eu percebo que nós estamos ainda na antiga dispensação. Não vou mexer no altar, fique tranquilo. Não vou mexer. E nem tem idade mais para fazer isso. Mas quando eu vejo essa cerquinha que parece que deixa esse espaço aqui privilegiado, parece que vocês são menos do que aqueles que estão aqui. Mas tudo bem, isso faz parte de uma leitura aonde nós não nos contextualizamos. O Senhor tem facilitado. Pastor, mas é bagunça? Não é bagunça. Mas eu duvido que às vezes na sua casa não tem aí uma santa baguncinha, né? Quando você está na sua casa, por mais ordem e decência que você tenha lá, quando chega seus netos, eles fazem alfoar lá, não fazem? Sim ou não? Sim ou não? Você como avô e como avó, menino, esse lugar aqui é o tapete da vovó, você não... ele vai andar no tapete. Menino, não vai subir do sofá. Não põe o pé no sofá. Você pode conseguir isso com seus filhos. Eu duvido que você proíbe os seus netos. Aí o papai e mamãe falam assim, mamãe, ô pai, quando eu era pequeno, você não deixava eu subir no sofá, mas agora é o neto, né? O neto sobe no sofá, pisa no sofá, né? Eu já falei, se um dia eu tiver neto ou neta, eu vou falar assim, olha, eu vou dar doce escondido para você. Que a mãe vai proibir, mas vovô dá docinho. Não fala para sua mãe, não, que eu estou te dando doce. Você quer o quê? Você quer doce? Então, por quê? Porque nós, às vezes, a nossa casa, ela toma um ar de jovialidade, de informalidade. E nem por isso a sua casa é bagunçada. E nem por isso a sua casa não tem uma orientação, não é? Como é que fala? Não estamos fazendo de qualquer jeito. Muito bem, então a imprecisão nos resultados. Agora, um outro destaque que chamou a minha atenção nesse texto, que a multidão, você percebe no versículo 1, havia uma multidão que seguia Jesus. E a multidão era tanta que Jesus tem que entrar dentro do mar para falar com a multidão. Mas Deus colocou no meu coração algo interessante. A multidão, guarde isso, não é necessária, não é missionária, mas ela é necessária. A multidão não é missionária, mas ela é necessária. Por isso, quando você olha o texto, Jesus ele manda a parábola para a multidão, mas ele fala reservadamente com os discípulos. A multidão não é necessária, não é missionária, porque parece-me que a multidão é interesseira. Em outro momento, Jesus fala para a multidão, vocês estão atrás de mim por causa do pão que eu multipliquei, por causa dos milagres que eu fiz. O próprio Jesus sabe como ele era e é. Ele identifica o interesse da multidão em coisas secundárias, em coisas passageiras. Então, enquanto havia os milagres, enquanto havia as revelações, os prodígios, a multidão estava ali. Mas não era uma multidão que defendia Jesus, não era uma multidão que desejava Jesus, não era uma multidão que amava Jesus. Tanto é que se essa multidão amasse Jesus, desejasse Jesus, lá quando ele foi apresentado diante de Pilatos, o que diria a multidão? Não,
esse Jesus é tudo. Esse Jesus é maravilhoso, não vai matar ele não. Mas o que a multidão fez? Imediatamente quando perguntaram, Pilatos, Barrabás ou Jesus? Pilatos pergunta, a multidão sem vacilar reage dizendo, solta Barrabás. A multidão não é missionária, mas ela é necessária. Porque quando você tem a multidão, nela você identifica aqueles cujos corações são corações ávidos pelo Evangelho. Na multidão você identifica aqueles que estarão se colocando como discípulos e discípulas para o trabalho, para a missão. Multidão é quantidade. Algumas vezes eu tenho escutado, pastor, nós não queremos quantidade, queremos qualidade. A qualidade só vem com a quantidade. Irmãos, não se faz uma boa omelete sem os ovos. Se você não tem quantidade de pessoas, você não identifica ali os que serão os trabalhadores. Por isso, nós sabemos que a quantidade, a multidão, ela é problemática. A multidão dá trabalho. A multidão, ela critica. A multidão, ela tumultua. Mas é necessário que a multidão, esteja na igreja. Por quê? Porque nessa multidão o Espírito Santo pode converter uma porcentagem. Dessa multidão podemos identificar aqueles que farão a obra do Senhor. O Bruno e o Guilherme, desculpa citá-los, eles têm dito algumas vezes, temos que qualificar pessoas para ajudar na divulgação do culto, no trabalho aí da divulgação, da sonoplastia, da arrumação dos microfones. Temos que qualificar, temos que capacitar. Aí meu coração fica angustiado, porque eu respondo em silêncio. Mas qualificar quem? Capacitar quem? Sabemos que temos que ter mais pessoas, mas quem? E aí o sonho de consumo para mim é o dia que o Bruno estiver sentado aqui assistindo o culto com a Laura. E com os filhos que Deus há de dar a eles, sentados aqui assistindo o culto, não trabalhando atrás das câmeras. E vocês percebem que domingo após domingo ele está lá. Mas daqui a pouco Deus vai acrescentar filhos a ele e a Laura. Ele vai ter que ficar junto da esposa com o seu filhinho aqui no banco. Por isso, irmãos e irmãs, eu percebo que há uma dependência tão grande que nós temos do Guilherme e do Júlia. Que domingo após domingo tem vindo aqui, colocar os microfones, arrumar. Antigamente era mais fácil. Antigamente, para a gente cuidar da sonoplastia, tínhamos aquilo, como é que chama, o Roberval? Retroprojetor, lembra do retroprojetor? Você trabalhou nele de alguma vez? É do seu tempo, não é? O retroprojetor, quando eu aprendi a mexer nele, foi uma conquista, um aprendizado. Pegava aquele plástico, colocava de ponta cabeça naquele retroprojetor para sair na posição certa lá no pano, lá não sei aonde. Aquilo era uma conquista, aquilo foi uma tecnologia assim impressionante para a época. Hoje o Guilherme, ele cuida de tudo aonde, Guilherme? No celular. Faz isso aí, não dá. A nossa cabeça embranquecida e sem cabelo, está complicado isso daí. Temos que ter gente nova para aprender com rapidez essas coisas. Por isso, irmãos e irmãs, a quantidade, a multidão é necessária. No culto de terça-feira, Guilherme não pôde vir, por questões particulares. Jonas foi... Pensa numa luta para ligar essas coisas aqui. Vocês olham assim, parece que é fácil, né? Só ligar isso aqui e está funcionando. Gente, não é. Por isso, temos que ter multidão, quantidade. Temos que falar do Evangelho para que pessoas, elas venham e participem do culto. E vindo aqui, possamos garimpar aqueles e aquelas que serão os apóstolos, que serão os discípulos e discípulas dos dias de hoje. Então, a multidão não é missionária, mas ela é necessária. Agora, algo que veio ao meu coração. Fique em pé, por favor, mais uma vez. Abra sua Bíblia. João, capítulo de número 8, versículo de 36. João 8, 36. João, capítulo de número 8, versículo 36. Olha só. Amém? Acharam aí na Bíblia de vocês? João 8, 36. Condicional. Pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Pode sentar, obrigado. Irmãos e irmãs,
algo que eu quero que atice, pode sentar, atice aí vocês a curiosidade de vocês, chama a atenção de vocês, por favor, estou terminando. Presta atenção, não temos que alcançar, na verdade, a multidão, ou semear para a multidão. Você tem que ser semeado, e o primeiro a receber a semeadura. Eu e você é que temos que ser semeados. Porque não adianta semearmos para a multidão, se o meu coração não está devidamente transformado em uma terra aceitável. Nós vamos anunciar o evangelho opaco, evangelho mediano, porque eu mesmo não me tornei uma terra boa. Porque quando João escreve esse texto de capítulo 8, versículo 36, ele fala para uma igreja. A princípio, João está evangelizando, pregando para a própria comunidade de fé dele. Então, esse texto é para cada um de nós. Se o Filho vos libertar. Então, parece-me que, de acordo com esse texto, muitos de nós aqui, não sei se eu, estamos com nossos corações fechados, ou achamos que o nosso coração é uma terra boa. É que nem aquele terreno que você compra. Nossa, aquele terreno é bom, Roberval. Ô Jonas, né? Ô irmão Moisés, aquele terreno, o vendedor, né? Corretor. É bom aquele terreno. E você vai lá e compra achando que é bom. E quando você compra, vai fazer o alicerce da sua casa, é cheio de pedra. Então parece às vezes que meu terreno é bom, mas não é. Ele precisa ser arrumado. Ele precisa ser transformado. Ele precisa ser santificado. Ele precisa ser convencido de que há algo sobrenatural aqui nesse lugar, transcendental, maravilhoso. O Deus de todo poder e glória está aqui. Por isso, o primeiro alvo da semeadura somos nós, eu e você. Porque senão, seremos como um funcionário contratado para fazer o serviço lá na fazenda, que nunca mexeu com uma enxada. Eu duvido que você iria contratar alguém para trabalhar na sua roça, que não sabe identificar a diferença entre uma batata doce e uma batata daquela inglesa, se esse é o nome. Você quer saber do que a pessoa sabe e conhece acerca do que ele está fazendo. E o nosso conhecimento não vem só da academia, vem da intimidade e do relacionamento que nós temos com o Espírito Santo de Deus. Por isso, eu creio que no primeiro culto do ano de 2025, somos convidados a abrirmos nossos corações e a suplicar ao Espírito Santo que faça dele um terreno bom, que as aves virão, os espinhos virão, as pedras virão, mas o meu coração está solidificado, arrumado. E uma terra boa, irmãos e irmãs, é desejada. Uma terra boa é requisitada. Quando alguém vai comprar uma fazenda, se é num lugar que produz a 100 por 1, se é num lugar que jogando a semente já nasce, você paga o tanto que ela vale mais. Por isso, se você tivesse valor espiritualmente falando, você vai ser uma pessoa requisitada. Você vai ser uma pessoa transformada em um discípulo e uma discípula. Por isso que quando a pessoa fica boazinha não é um termo correto. Quando uma pessoa fica com seu coração arrumado, é uma luta segurá-lo na igreja. Porque está todo mundo querendo. Aí você, quando a pessoa fica capacitada, ela vai embora porque outros ministérios começam a atraí-lo, a chamá-lo. Porque todo mundo está querendo homens e mulheres que sejam discípulos, que haja discípulos e discípulas aqui, cujos corações foram semeados. E não se preocupe tanto em que o outro seja essa terra fértil, mas que eu seja essa terra fértil. Que eu seja, irmãos e irmãs, esse embaixador de Deus aqui nesse mundo. Para que, sendo representante de Deus aqui nesse mundo, eu possa falar dele com maestria. Não sou eu embaixador de Deus aqui nesse mundo sozinho. Não somos padres, papas, pastores e pastoras. Embaixadores de Deus somos cada um de nós, que representamos Deus onde quer que estejamos. Eu posso representá-lo, falar dele, quando eu clamo ao Espírito Santo, que faça do meu coração um terreno aceitável à semeadura. Vou terminar com uma palavra que talvez choque vocês. Nós não somos sementes boas. Falei.
sonho de consumo para quem planta. Quer ver uma semente boa? Quem aqui já teve aquela experiência de pegar um feijão e colocar no algodãozinho molhado? No outro dia já está um pé de feijão. Sim ou não? Quem já fez na adolescência, já fez essa experiência? Todo mundo aqui já fez. Todo mundo aqui já deve ter feito isso. Lá na aula de biologia, sei lá que aula do ensino primário. É uma boa semente. Agora pega aquela semente que só para ficar pronta, para plantar, leva 6 meses. Ali tem que ficar aqui, vai trabalhando a semente custosa, difícil. Vê o meu coração se destaque, porque uma vez eu achei uma semente de mamona. Pensa na semente de mamona custosa, difícil. Ela fica ali no sol, ela seca, você olha para aquela semente, você não dá nada por ela. Ela é difícil. Mas quando chega a hora propícia, quando vem uma água, uma chuva, aquela semente que você achava que não ia produzir mais nada, ela eclode, multiplica. E você nunca viu tantos pés de mamona saindo do nada, porque o tempo tornou-se propício. Mesmo sendo sementes difíceis, guarde isso no seu coração. Guarde em nome de Jesus Cristo. Hoje é o tempo propício de Deus para eclodir essa colheita na sua alma. Diga amém, sim ou não? Vocês estão achando que eu estou sendo muito ousado em falar isso? É em temor e tremor que eu digo isso para vocês. Somos sementes difíceis, mas os tempos são tempos aceitáveis, onde o convite é feito pelo Senhor, para que você seja alguém transformado de multidão em discípulos e discípulas. E a semente difícil é interessante. Ela quando ela produz, mesmo com dificuldade, ela se torna depois em uma árvore. Ela produz por muito mais tempo do que a semente do feijão. Porque o feijão, ele nada ali deve durar quanto tempo? 1 mês? Não sei, 2 meses? Não sei quanto tempo leva para o feijão produzir feijão. Mas uma boa árvore, ela produz por dezenas e dezenas de anos. Por isso, que Deus nos ajude. E que você leia essa parábola, não pensando no outro, mas pensando em você mesmo, como uma terra que Deus está insistindo nessa plantação. Coloquemos-nos em pé, vamos orar e nos prepararmos para a ceia do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, que esse texto seja, Deus, ele provocativo na minha vida. Às vezes eu leio esse texto e começo a pensar que a multidão somente é assim, ou o terreno do outro lá é assim, mas pode ser que nessa manhã o Espírito Santo esteja falando comigo mesmo, me alertando sobre em quem eu tenho que ser e como eu tenho sido. Se essa for, ó Deus, o que o Senhor esteja fazendo nessa manhã, nessa hora, que eu reaja dizendo, eis-me aqui, arruma a minha vida, arruma, Deus, o meu coração, a minha alma, para que, ó Deus, eu seja, ó Pai, não somente uma semente boa e produza resultado para outros, mas que o resultado seja primeiro usufruído por mim mesmo, Senhor. Que esse resultado seja usufruído pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa. E depois o mundo veja que também pode viver aquilo que eu estou vivendo como ação da graça, como foi dita, a graça da garça, a graça de Jesus Cristo. Essa graça que é melhor do que a vida. Oramos e te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém.